Olá, caro acadêmico! Sou Rodrigo Sommer, coordenador de curso de EAD, e quero conversar um pouco com você sobre o Caminho Flex. Vamos lá? O Caminho Flex é mais uma oferta do modelo EAD da Uniaselv. Então, é importante nós detalharmos o modelo EAD da Uniaselv para que fique bem claro em que você está numa instituição credenciada pelo MEC, respeitando todas as regulamentações e que visa o seu desenvolvimento e a sua aprendizagem acadêmica. O modelo EAD da Uniaselv está pautado em 3 eixos. O primeiro é o encontro presencial. O segundo é o autoestudo. E o terceiro, o atendimento online. O encontro presencial, então, caro acadêmico, é aquele momento em que você vai para o polo de apoio presencial para sanar as suas dúvidas junto ao tutor externo. E aí vem uma peculiaridade do Caminho Flex. O Caminho Flex apresenta então um tutor externo no polo de apoio presencial, o qual você terá acesso uma vez por semana de acordo com o encontro presencial, mas este encontro com o tutor Flex, ele está condicionado à sua decisão. Então você vai decidir se você quer ir para o polo sanar as dúvidas ou não deseja ir ao polo para sanar as dúvidas com o tutor externo. Então, ao longo da disciplina, que se dá durante 4 semanas, 3 semanas, você pode optar. Você tem a flexibilidade de ir ou não para o polo para encontrar o tutor externo e sanar as suas dúvidas. Já o último encontro, que é o 4º encontro, esse sim é obrigatório, porque você precisa realizar a avaliação final, que é presencial e sem consulta realizada no polo de apoio presencial. Ficou mais claro? Então vamos passar para o segundo pilar, o autoestudo. O autoestudo é o momento em que você decide onde e como vai estudar. É aquele momento em que você organiza as suas atividades para ler o livro didático, para acessar a trilha de aprendizagem, para buscar informações complementares que diz respeito à sua disciplina e, principalmente, refletir sobre esse conteúdo e realizar as autoatividades que estão lá no seu livro didático. Observe, então, a importância do autoestudo. O autoestudo é a essência do modelo EAD, porque é ali que você vai ter mais horas para se dedicar ao seu estudo, é o momento que você vai parar para estudar, para se dedicar àquela atividade, para voltar a fazer o exercício, para aprofundar os seus conhecimentos sobre os conteúdos apresentados em cada unidade do livro didático. Ou seja, é um momento seu, é o momento em que você decide onde e como vai estudar, mas é o momento que você precisa realizar. O autoestudo, ele não é uma opção, ele deve ser realizado, porque ele vai então agregar valor ao seu conhecimento e ele vai mostrar para você o conhecimento apontado na disciplina e, consequentemente, você vai se apropriar desse conhecimento e as suas habilidades e competências estarão aprimoradas para passar para a próxima disciplina. E aí, então, vamos para o terceiro pilar do modelo EAD da Uniaselv, que é o atendimento online. Esse é um momento muito importante também, porque a instituição oferece a você a possibilidade de acessar o professor da disciplina ou o tutor interno quando você está estudando por meio do autoestudo e há dúvidas em relação ao conteúdo. Bacana, né? Então observe, sempre que você estiver estudando e tiver dúvidas, nós estaremos aqui disponíveis por meio do 0800 642 5000, por meio do atendimento online e da ferramenta de protocolo para sanar as suas dúvidas em relação ao conteúdo da disciplina. Então,
Perceba o conjunto de benefícios e de qualidades do modelo EAD da Uniaselv que faz com que você esteja amparado ao longo dos seus estudos, que faz com que você tenha um processo de aprendizagem sólido e objetivo por meio de metodologia composta por esses 3 pilares que eu apresentei a você. Ok? Então, o caminho Flex, ele tem essa abordagem baseado no modelo EAD que eu acabei de apresentar para vocês. É importante lembrar que você agora está trilhando o caminho Flex. A partir de agora, você tem então a flexibilidade de ir ou não para aqueles 3 encontros que eu falei para você, do qual o tutor externo estará lá no polo de apoio presencial para contribuir com os seus estudos. Sendo que o último encontro é obrigatório, porque a avaliação é realizada nesse último encontro, a avaliação final. Certo? Além disso, o conjunto do caminho Flex, ele é composto por materiais e atividades que somam ao seu valor, à sua aprendizagem. Entre eles, nós temos o kit acadêmico. O kit acadêmico, ele é formado por 3 videoaulas de 40 minutos, o qual está lá na sua trilha de aprendizagem. Veja que bacana. É uma videoaula gravada pelo professor da disciplina, em que se dedicou, escolheu um conteúdo, planejou sua atividade, organizou as suas ideias e veio para esse estúdio onde estou para gravar a videoaula para você. Ele organiza suas ideias e apresenta o conteúdo. É um material excelente, pessoal, porque apresenta um conteúdo atualizado, apresenta um conteúdo com qualidade, realizado pelo professor da disciplina, ou seja, o professor especialista da área, em que vai passar o conteúdo com toda a segurança e com toda a clareza para você. Lembre, a videoaula possui até 40 minutos e ela está disponível lá na sua trilha de aprendizagem, nas respectivas unidades de sua trilha. Então a videoaula 1 está na unidade 1 da trilha, a unidade 2 está na unidade 2 e a videoaula 3 está na unidade 3. Ok? Basta você acessar a trilha e assistir a sua videoaula. É um material que vai ajudar muito no seu autoestudo e se você tiver mais dúvidas, repito o que eu disse anteriormente. Ligue para cá ou veja o seu ambiente virtual de aprendizagem por meio do atendimento online, que nós vamos tirar as suas dúvidas em relação ao conteúdo. Além disso, o material do kit acadêmico apresenta também autoatividades gravadas. Olha que bacana, olha que interessante isso. O professor da disciplina, esse mesmo que fez o vídeo aula da sua disciplina, ele grava atividades do seu livro de estudo e ele mostra a resolução da questão para você. Olha que bacana, gente. Então observe, o professor organiza a atividade por meio da videoaula, depois ele organiza as autoatividades explicando para você como ela é solucionada, apresentando as especificidades, complementando informações, esclarecendo muitas vezes dúvidas que você já tinha no autoestudo e que ao assistir o vídeo da autoatividade, você tira suas dúvidas e continua seus estudos tranquilamente. Gostou da ideia? Que bom! Vamos continuar então falando sobre o caminho Flex? Além disso, gente, vocês também têm um material digital, que é uma grande atuação da Uniaselv por meio do projeto Uniaselv Digital, em que apresenta plataformas diferentes para você estudar. Entre elas, nós temos o livro digital, que é dado por meio de um aplicativo, em que você vai ter acesso por meio das lojas virtuais, e lá você vai ter acesso ao livro digital, que é o livro que você hoje tem em PDF, só que em outro formato, dinâmico, com outras atividades complementares. Os vídeos, os materiais estão conectados e você vai estudando de uma maneira mais clara, de uma maneira mais gostosa. E assim, o livro digital também vem contribuir com a sua formação. Você também tem acesso ao AVA Responsivo, que é o acesso do AVA, do seu ambiente virtual de aprendizagem, por meio de outras tecnologias, tais como o seu desktop,
o seu smartphone ou até mesmo pelo computador do polo no laboratório de informática. Ainda fomentando aquela ideia das videoaulas, que faz parte desse conjunto também, elas estão aí para contribuir com as suas atividades, mas sobre elas eu já falei. E sobre o apoio pedagógico? O apoio pedagógico é então a estrutura pedagógica que a Uniaselv possui para te dar todo o amparo ao longo do seu estudo. Eu já falei do encontro presencial e nós temos então os professores e os tutores externos que estão aqui no NEAD. Eles estão aqui, gente, de segunda a sábado, durante a semana de segunda a sexta-feira, nos períodos da manhã, da tarde e da noite, e no sábado, no período da manhã, à sua disposição para tirar dúvidas de conteúdo. Então, você está assessorado por 12 horas por dia. Observe, começa então as atividades no período da manhã e vão encerrar no período da noite. Você então pode ligar para cá, pode acessar o atendimento online por meio do seu AVA, em que ao clicar em atendimento online, você vai se conectar com o tutor interno ou com o professor da disciplina e então vai poder sanar as suas dúvidas. Além disso, está aqui também no NEAD o seu coordenador de curso, né? E a estrutura da instituição, do corporativo também se encontra aqui no NEAD. Importante que nós somos uma instituição por completo, então, tanto aqui o NEAD em Indaial, Santa Catarina, quanto os polos de apoio presencial que estão em todo o país e na sua cidade, formam uma única instituição, a Uniaselv. Muito bem, além disso, nós temos uma outra ferramenta muito interessante que se chama Professor de Plantão. Olha que interessante isso, gente. Vejam o conjunto de informações que eu estou passando para vocês, do caminho Flex, que vocês estão ingressando agora, a qual vocês têm diversas oportunidades para aprender, para socializar os seus conhecimentos e para avançar com os seus estudos. Então, o professor de plantão é uma ferramenta em que você vai ter acesso ao professor da disciplina por meio de um agendamento. Percebam, o professor de plantão, o professor da disciplina faz o agendamento do plantão, você recebe uma notificação no seu AVA do dia e da hora que vai ser realizado, e naquele momento você acessa o seu AVA e o seu professor vai estar lá esperando por você para também tirar as dúvidas de conteúdo e para explicar outras abordagens do conteúdo. Olha que bacana, gente. É um momento em que vocês vão poder ter um contato mais claro, mais próximo do seu professor. Gostou da ideia? Então, sempre que o professor de plantão estiver marcado, acesse que você vai curtir muito estar junto do seu professor para sanar as suas dúvidas. Ok? Bom, continuando então a nossa fala sobre o caminho Flex, observe na tela toda a estrutura que está ao redor de você. Observe, você é o aluno e todo o conjunto de informações que está colocado nessa figura mostra o cuidado e a atenção que a Uniaselv tem em relação à sua caminhada e à sua trajetória no caminho Flex. Observe que você então tem a estrutura presencial lá no seu polo de apoio presencial, aliás, lá não, né? Aí no seu polo. No seu polo de apoio presencial, do qual você tem aí acesso à estrutura do polo, ao tutor externo, à biblioteca, e você então usufrui dessa estrutura. Em seguida, você tem todo o apoio virtual, que eu já comentei para vocês, que é baseado lá no atendimento online, que é baseado por meio do telefone do 0800 642 5000, o protocolo, requerimento, que está tudo lá no seu AVA. Então, o atendimento virtual, ele é muito rico. Ele tem uma diversidade de ferramentas que faz com que você fique amparado ao longo dos seus estudos, certo? E em atores educacionais, vocês estão
muito bem servidos, né, gente? Porque vocês têm o tutor externo aí no polo de apoio presencial e vocês têm aqui no Núcleo de Educação à Distância da UniaSelv, localizado em Indaial, Santa Catarina, o tutor interno, o professor da disciplina e também o coordenador de curso, que são, então, os atores que estão para contribuir com o seu desenvolvimento acadêmico e com sua aprendizagem. Além disso, compõe esse conjunto de atividades e de materiais para o seu caminho Flex ser um sucesso, um material didático, que eu já havia citado antes, que é o livro de estudo, que é o livro didático que você recebe, que é a trilha de aprendizagem, que é a trilha do conhecimento, que está lá no seu ambiente virtual de aprendizagem, que são os cursos de educação continuada, o guia do aluno, as videoaulas, os vídeos das autoatividades, ou seja, todo esse corpo de materiais rico, complementar, que está à sua disposição. Estão gostando da nossa ideia? Estão gostando do caminho Flex? Então vamos continuar a trilhar por esse caminho, gente. E além disso, toda a interação se dá por meio do AVA, por meio do telefone e também por webconferências que nós fizemos para passar informações para vocês. Ok? Bacana. É importante lembrar que o tutor externo vai continuar com vocês. Vocês vão agora iniciar o caminho Flex, mas o tutor externo ele continuará no encontro presencial à sua disposição. Ele estará lá durante uma vez por semana, tal como é o encontro presencial, e é você então que escolhe se vai ou não para o encontro para sanar as suas dúvidas. E o tutor externo então vai estar lá à sua disposição para sanar dúvidas de conteúdo, para explicar para você como você pode ter acesso ao professor da disciplina, para orientar a formatação do paper, para incentivar você a realizar as autoatividades, para aplicar a prova final, que acontece lá no quarto encontro, e esse é obrigatório, para auxiliar na orientação das práticas e encaminhamento ao estágio, incentivar você a acessar o AVA e explicar onde estão essas ferramentas do AVA. Então, o tutor externo está à sua disposição e, por meio da flexibilidade, você escolhe se você naqueles 3 encontros vai encontrá-lo ou não, sendo que no quarto encontro você deve ir ao polo para fazer a avaliação final. Quanto à avaliação, isso é um processo muito interessante. A avaliação do caminho Flex, você tem 2 avaliações online. Interessante, não? Porque você pode então fazer a avaliação por meio do ambiente virtual de aprendizagem. Você acessa o seu ambiente virtual de aprendizagem e, de acordo com o cronograma da disciplina, você realiza a avaliação. E você deve estar se perguntando, quantas avaliações serão e como elas são? Muito bem, a primeira avaliação ela é correspondente a 10 questões objetivas e ela compõe 15% da sua média. Já a avaliação 2 também são 10 questões objetivas. Lembrando que essas 2 avaliações acontecem por meio do ambiente virtual de aprendizagem de maneira online. Essa segunda avaliação também compõe 15% da sua disciplina, da média da sua disciplina. Então nós estamos com 30% da média já composta. E os outros 70% são compostos, então, pela avaliação final, que é composta por 10 questões objetivas e 2 dissertativas, a qual você fará no polo de apoio presencial, realizada presencialmente. E ela compõe, então, 70% da média da nota. Ou seja, ela tem peso 7 na média da nota, as outras avaliações têm peso 1,5 para cada avaliação, somando 100% da nota. E os encontros? E a dinâmica das semanas ao longo do estudo do caminho Flex? Como que ele se dá? Como que você vai se organizar para avançar ao longo das semanas que compõem uma disciplina?
A primeira semana, você então vai realizar a web aula de apresentação, que está lá na sua trilha de aprendizagem, no seu ambiente virtual de aprendizagem, no campo Disciplinas. Ao clicar sobre a disciplina, aparece a sua trilha de aprendizagem. Muito bem. Então, nessa primeira semana, você vai ter acesso ao objetivo da disciplina, o vídeo de introdução da disciplina e ao plano de ensino. Em seguida, você terá acesso ao livro didático, ao slide aula, ao vídeo aula, ao vídeo curto, fórum, enquete e material de apoio. Esse conjunto de materiais, gente, é um conjunto de materiais que vem somar ao seu estudo. Por isso que é muito importante que você acesse o seu AVA e a trilha de aprendizagem. Vamos conhecer um pouquinho desses materiais? Muito bem. O slide aula é uma estrutura em que o professor da disciplina elabora o material com uma abordagem mais específica, mais detalhada. Ele vai explicar um conteúdo mais detalhado. Por meio de uma proposta que a gente conhece hoje, que a gente chama de PowerPoint, ele apresenta esse material para vocês, vocês vão ter acesso a ele e vocês vão poder também ter mais um material de estudo. Bom, a videoaula é aquele material que eu falei para vocês anteriormente, que são aquelas aulas de 40 minutos, em que o professor grava e depois apresenta para vocês por meio do link videoaula. O vídeo curto é um vídeo de até 3 minutos em que se apresenta uma abordagem rápida sobre um assunto. É aquele momento que você quer saber rapidamente sobre o conteúdo e em 3 minutos o assunto está comentado e você já sabe do que se trata. O fórum é um ambiente de socialização, de opiniões, no qual o professor apresenta um tema e em seguida vocês, acadêmicos, começam a trabalhar naquele fórum por meio de comentários e vão socializando a sua opinião referente àquele material, àquele tema. A enquete também se trata de um meio de você apresentar uma opinião sobre o assunto, mas ela é pautada em perguntas e em alternativas fechadas. O professor lança um tema e ele apresenta 4 alternativas para você votar em qual você considera a mais pertinente. E o material de apoio é apresentado por meio de um artigo científico, de um estudo de caso, de uma abordagem de um periódico, em que vem apresentar um material atual, uma abordagem que está acontecendo no momento e que é importante para que você esteja atualizado e informado sobre a relação teoria e prática que nós então tanto incentivamos. Ok? Ficou claro a primeira semana? Veja o quanto de material e o tanto de estudo que você tem ao longo do caminho Flex. É o momento de você organizar o seu tempo, organizar seu autoestudo e avançar em direção à conclusão da disciplina. Segunda semana. Segunda semana, então, você realiza as autoatividades online, em seguida realiza a primeira avaliação sobre o conteúdo da Web Aula 1, que é aquele que eu acabei de falar para vocês. E essa avaliação é realizada como? Online, no seu AVA, e é composta por 10 questões objetivas. Lembra que eu falei para vocês sobre isso lá no campo avaliação? Muito bem. E além disso, a Web Aula 2 é também composta, como vocês estão vendo na tela, pelo conjunto de materiais que a Web Aula 1 possui, só que, claro, com conteúdos referentes à unidade 2 do livro. São estruturas, é a mesma estrutura, só que conteúdos diferentes. Com o livro didático, slide aula, vídeo curto, fórum, enquete e material de apoio. Vamos lá, pessoal. Vamos para a terceira semana. A terceira semana, então, você vai realizar as autoatividades online e realizar a segunda avaliação referente à Web Aula 2, que é referente aos conteúdos do livro didático da unidade 2. E vai fazer a Web Aula 3 com aquela mesma composição de estrutura de materiais, só que com materiais referentes à unidade 3 do seu livro de estudo, e vai então avançar para a quarta semana, que você realiza as autoatividades online e vai realizar a avaliação presencial, que então você vai ao polo, realiza suas atividades para a prova final, que é de 10 questões objetivas, 2 questões dissertativas, realizadas
presencialmente no polo e ela é uma avaliação referente ao conteúdo de toda a disciplina. Ok? Observaram que, ao longo da minha fala, eu apontei que só o quarto encontro é obrigatório? Muito bem, porque nas outras semanas você tem a flexibilidade. E esse é o diferencial do caminho flex. Você tem a flexibilidade de escolher se na semana 1, na semana 2 e na semana 3 você vai para o polo ou não. Se você for para o polo, o tutor externo estará lá para recepcioná-lo. Se você não for, não há qualquer prejuízo à sua aprendizagem, ao seu estudo e às suas notas, porque é uma escolha sua. E a disponibilidade do tutor externo acontece uma vez por semana lá no seu polo de apoio presencial. Gente, gostaram do caminho Flex? Nós estamos aqui para sempre contribuir com a sua aprendizagem. Lembre, a Uniaselv possui um modelo de EAD claro e objetivo, baseado no encontro presencial, no autoestudo e no atendimento online. Sempre lembre desses 3 enfoques. Você, integrado nesse processo, vai mandar muito bem ao longo dos seus estudos. Eu desejo sucesso à sua aprendizagem acadêmica e até logo e conte conosco.